Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui no Embarcados. A gente sempre tenta trazer as principais empresas para trazerem novidades aqui para vocês. E hoje nós vamos receber a Microchip. Vamos ter um webinar muito bacana com o Ricardo Seite, que é engenheiro de aplicações da Microchip, onde ele irá abordar sobre as novas famílias BZ3 e BZ6, que são voltadas aí para aplicações em Bluetooth, e ele traz aqui como o Bluetooth em evolução. Então vai ser uma apresentação muito legal, onde nós vamos conhecer conceitos sobre Bluetooth, Bluetooth Low Energy, entender aí como é a família de Bluetooth e BLE da Microchip, e informações gerais sobre desenvolvimento de produtos com comunicação Bluetooth BLE. Então vai ser bem interessante. Espero que vocês aproveitem bastante. Como sempre a gente aproveita aqui o webinar ao vivo, coloquem perguntas, tá? É importante que vocês coloquem perguntas. No final, nós vamos passar as perguntas para o Ricardo responder ao vivo aqui para vocês. Tá? Interajam bastante, aproveitem esse momento para aprender e tirar dúvidas que vocês têm. Beleza, pessoal? Só aproveitando, antes da gente começar aqui a nossa apresentação, chamar o Ricardo, nós conseguimos aqui, na verdade, a Microchip cedeu duas placas, duas ferramentas de desenvolvimento para que nós sorteamos. Na verdade, não vai ser um sorteio, vai ser uma dinâmica com vocês. Quem participar do webinar aqui do início ao fim vai ter uma dinâmica sobre o conteúdo apresentado. Então, duas pessoas receberão um kit. Eu vou até aproveitar e mostrar para vocês aqui rapidamente qual que é o kit, para vocês já terem noção o que a Microchip disponibilizou aqui para nós, para que a gente sorteie para vocês aí. Tá? Mas não é um sorteio simplesmente sortear, vocês vão ter que responder um questionário sobre o conteúdo apresentado aqui. Então, duas pessoas, cada uma vai receber esse kit Curiosity Board, focado aí no Pica 32CX BZ3. Bem bacana, hein? Então, olha só, aproveitem aqui o conteúdo, aprendam, prestem atenção, tirem suas dúvidas e no final a gente vai mostrar para vocês ali como vocês vão participar para conseguir ganhar esta placa. Beleza? Deixa eu voltar aqui a apresentação. Eu vou ligar minha câmera, falar que estamos ao vivo e vou chamar aqui para a sala Ricardo Seite, engenheiro de aplicações da Microchip aqui no Brasil. Boa tarde, Ricardo, beleza? Boa tarde, Fábio, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Obrigado aí pelo convite. Vamos lá, Ricardo. Vamos falar um pouco de Bluetooth. Bacana. Fica à vontade aí a fazer sua apresentação. No final eu volto aqui para a gente ir para a sessão de perguntas e respostas e falar um pouco da dinâmica para o pessoal que vai concorrer aí às placas. Boa apresentação. Obrigado. Então, só me apresentando, meu nome é Ricardo Seite, eu sou engenheiro de aplicações da Microchip. Tá? Eu estou na Microchip desde 2016, quando a Microchip comprou a Atmel. Eu trabalho na área de semicondutores, na área de componentes eletrônicos desde 2009, sempre como engenheiro de aplicações. Tá? Então, começando a ficar velho aí, bastante experiência nesse mercado. Então, hoje a gente vai falar de Bluetooth, tá? A Microchip lançou recentemente vários produtos, a gente não tinha falado especificamente desses produtos no Brasil, então a gente está fazendo a promoção aí, o lançamento. O BZ6 é bem novo, ele foi lançado oficialmente em outubro, então é uma linha extremamente nova, então trazendo para o público do Embarcados aí as novidades, né, bem recentes da Microchip. Tá? Então essa é a agenda, falar um pouco da Microchip, as soluções de wireless que nós trabalhamos, e aí entrar mais a fundo no Bluetooth Low Energy, que é o assunto principal dessa tarde. Okay? Então, a Microchip, muito conhecida como os microcontroladores dos PICs, PIC 16, PIC 18, continuamos trabalhando bastante nessa linha, mas hoje nosso portfólio é muito maior do que isso. Teve a compra da Atmel também, então os AVRs, que antes era uma grande disputa entre AVR e PIC, hoje são todos jogando do mesmo time, tá? Então
Temos diversas famílias de microcontroladores, seja 8, 16, 32, 64 bits, single core, dual core, quad core, e agora os nossos maiores são octa-cores. Tá? Então, um mercado bem grande, um portfólio bem grande de microcontroladores, mas a Microchip não está somente em microcontroladores. Nós temos diversos itens que podem ser usados, que podem auxiliar qualquer desenvolvimento eletrônico. Então, temos parte de comunicação, seja com fio, sem fio, para o mercado industrial, para o mercado automotivo. Um assunto que vem crescendo cada vez mais, que veio do mundo automotivo, está indo para a área industrial, é o Ethernet a 2 fios, é o Single Pair Ethernet. A gente tem soluções aqui de componentes e placas prontas para storage, para data centers, timing, DC-DCs, sensores. Em timing, a gente tem um portfólio bem grande, inclusive hoje a Microchip é um dos maiores fornecedores de clock atômico do mundo, tá? Então, precisões aí que são bem específicas de nicho, mas são componentes bem de altíssima tecnologia, parte de amplificador operacional, toda a parte de acondicionamento de sinal analógico, então potenciômetros, amplificadores operacionais, conversor AD, DA, um assunto que a gente vai tratar um pouquinho, vai falar hoje um pouquinho, vou colocar aqui, a parte de criptografia, né? Então, os componentes do BZ6 hoje, que a gente vai falar, tem a BZ3, o BZ6 tem a parte de criptografia, mas hoje a gente é um mercado que a Microchip vem trabalhando muito. Controles de motor, power drives, a Microchip hoje está com uma linha interessantíssima de GBT também. Tá? Então, hoje o nosso portfólio é bem grande e bem diversificado. Então, a gente vai soltar um quiz aí, umas dúvidas sobre o que seriam os próximos assuntos, o que a gente pode abordar aí de interesse para vocês, né, sobre as linhas da Microchip. Tá? Uma coisa interessante aqui, a Microchip diferente, a postura dela para obsolescência, para end of life de produtos é Customer Driven Obsolescence, que basicamente quer dizer, se tem alguém comprando, nós continuamos vendendo. Tá? Nós não temos um ciclo de vida em que tem uma produção rápida e depois uma queda acentuada ou queda precoce de produtos, que a gente vê isso acontecendo muito para mercados de celulares, de consumer, né, em que um processador tem basicamente 2 anos de vida e depois ela é descontinuada. Tá? Então, a nossa ideia é realmente ser, basicamente não ter end of life. Aqui, falando um pouco do nosso portfólio de wireless, a Microchip nos últimos 20 anos adquiriu muitas empresas, tá? Inclusive, eu também vim de uma aquisição, né? Eu fui incorporado dentro do Microchip em 2016 com a aquisição da Atmel. Tá? Mas esse aqui é o timeline das compras, e aqui em vermelho, principalmente focado no assunto de hoje, as empresas que a Microchip comprou que envolvem comunicação RF. Tá? Então, temos a 0G, Roving, que surgiu os RNs, SMSC, que são os IS, né? Muitos chips para wireless de áudio, e ISSC também, Bluetooth Low Energy, veio a compra da Atmel com Bluetooth, Wi-Fi, 802.15.4, veio a aquisição da Microsemi, em que
o principal portfólio que a gente trouxe com a Microsemi foi para Bluetooth para componentes implantáveis, componentes médicos implantáveis, tá? E agora compramos a Iconic RF, que é voltada... essas duas aqui também tem muita coisa para comunicação RF satelital, tá? Então, banda K, as bandas para fazer comunicação com satélite. Então, essa é o histórico da onde a gente veio. Que hoje essa aqui é a nossa solução, nosso portfólio de tecnologias de comunicação que a gente trabalha mais, tá? Então, Wi-Fi, hoje nós temos módulos Wi-Fi 4, estamos em desenvolvimento de Wi-Fi 6 agora, Bluetooth, então hoje a gente tem tanto Bluetooth áudio, Bluetooth implantável, Bluetooth Classic ou Dual, né, que a gente chama, que é o Low Energy e o Classic, e agora a gente vem com um portfólio bem grande aí para Bluetooth Low Energy 5.x e 6. Okay? Aqui não é especificamente componente, mas Matter, Zigbee, Thread são stacks, né? São protocolos. A Microchip entende que não adianta só ser fornecedora de silício, não adianta ser só fornecer o módulo, nós temos que oferecer a solução completa, então precisamos, além do hardware, precisamos precisamos fornecer o firmware para que os clientes trabalhem na aplicação e não na implementação da pilha de comunicação. Tá? Subgiga, então, hoje a Microchip ela trabalha muito com 900 MB, no Brasil 915, também temos soluções para 433, OOK, tá? Então, um portfólio bem interessante aí. Outro mercado que a gente vem trabalhando muito é o Ultra Wideband e o Caraxis. Esses dois hoje são basicamente unificados para fazer as chaves de carro, tá? Então, hoje a maioria dos carros tem a abertura e fechamento de portas à distância, né, pela chave, e a Microchip tem um time focado trabalhando só em desenvolvimento de melhorias e necessidades para as chaves de carro. Tá? E como disse, a gente tem um mercado super específico, super cheio de regras para Bluetooth Low Energy Medical, que seriam para os implantáveis. Então, a escolha da Microchip, né? Por que escolher a Microchip? Então, um dos principais pontos da Microchip, a nossa filosofia, não só em microcontroladores, mas não só em wireless, mas em microcontroladores, em todo o nosso portfólio, o principal aqui é prover a solução completa, tá? Então, não é só o silício, não é só o software, não é só o desenvolvimento, não é só a certificação, e não é só ter uma longevidade de produto, de produção, tá? Então, nós entendemos que muito das engenharias, muito do desenvolvimento acaba sendo em fazer trocas de componentes em end of life, né? Componentes descontinuados. Então, a Microchip tem essa premissa de que escolhendo o Microchip, esse componente não será descontinuado. Então, aqui é uma solução, é um portfólio que a gente vem trabalhando cada vez mais, né? Como a Microchip vê a solução de componentes wireless, tá? Então, vamos começar aqui ao contrário, vou começar da direita para a esquerda. Então, o primeiro que a gente tem é o Ease of Use, tá?
Então, basicamente, é um componente, ele até, vamos dizer, pode parecer grande, porque basicamente ele tem a comunicação e um canal serial, tá? Em que eu faço toda a minha comunicação por uma UART, por comandos AT. Então, hoje eu tenho Bluetooth por comando AT, eu tenho Wi-Fi por comando AT, né? Em que muitos projetos que nasceram sem Bluetooth, né, ou nasceram sem conectividade, precisam de conectividade e não tem como fazer colocar um componente ali, trocar o componente para que tenha Bluetooth nativo ou que tenha Wi-Fi nativo, mas tem uma porta UART ali disponível, né? Então, com alguns comandos via UART, via printf, scanf, eu poderia gerar um código que eu consigo mandar a comunicação via Bluetooth ou via Wi-Fi para o mundo externo, tá? Então, esse é um componente, vamos dizer assim, que se você vocês já têm um produto e eu só quero adicionar a funcionalidade Bluetooth, esse plug and play aqui, ele é bem interessante, tá? Eu não tenho que mexer nada na minha aplicação, quer dizer, eu tenho que colocar a comunicação serial para enviar, tá? Num segundo momento, eu tenho os módulos, né, em que eu tenho um microcontrolador interno aqui e eu posso embarcar a minha aplicação e a comunicação, o stack de comunicação integrados. Então, eu consigo fazer sistemas com comunicação certificados, com hardware certificado em um hardware pequeno, em um footprint pequeno. Então, eu conseguiria integrar tudo no mesmo módulo. Okay? E para altos volumes em que eu preciso, o custo ele é extremamente sensível e o cliente já tem a capacidade de desenvolver toda a parte de RF, que não é uma parte simples, né? Nós temos o SOC, que é o System on Chip, que a Microchip pega esse cara e embarca dentro de uma plaquinha, tá? A Microchip vê mais ou menos que o ponto de curva entre uma versão de SOC para uma versão módulo está na faixa de 100 mil peças. Tá? Então, abaixo de 100 mil peças, por toda a dificuldade de fazer um módulo, né, vale a pena continuar usando o módulo. Fazendo o projeto de RF, vale a pena usar o módulo. Acima de 100 mil peças, o custo começa a impactar e aí vale a pena usar o SOC, o chipset. Então, a Microchip também está nessas novas famílias, né? Essa é uma das mudanças que está tendo agora com essas novas famílias. A Microchip entende hoje que entendia até 2, 3 anos atrás, a Microchip entendia que o módulo, né, o módulo Bluetooth, o módulo Wi-Fi era um componente adicional ao microcontrolador, tá? E hoje a gente vê cada vez mais, inclusive nos roadmaps que nós temos de produtos, a comunicação wireless, seja Bluetooth, seja Wi-Fi, seja Zigbee, seja Thread, né, sendo um periférico do microcontrolador. Então, a gente não tem mais um módulo módulo Bluetooth, a gente tem um microcontrolador em módulo com Bluetooth, tá? E além disso, eu tenho todas as outras funcionalidades de um microcontrolador. Então, a gente vai ver aqui um cara bem interessante, que é o BZ6, é o nosso cara novo da família. Ele tem Ethernet. Então, eu poderia ter um gateway Bluetooth, um gateway Thread, né, com comunicação direta à Ethernet ou comunicação direta CAN. Tá? Então, cada vez mais a gente vê a Microchip integrando e criando componentes mais integrados. Tá? E vem com isso, né, cria sistemas robustos. A Microchip vem trabalhando, não que vem trabalhando, mas é uma exigência do mercado,
functional safety, cada vez mais nós estamos inseridos no mercado automotivo, que eu preciso de qualificações. Eu vou comentar alguma coisa da normativa que está acontecendo na Europa sobre cybersecurity, e pelas informações que nós temos, a ABNT está copiando, está traduzindo as normas da Europa e dos Estados Unidos, principalmente para cybersecurity, para o mercado brasileiro também. Então, nos próximos anos, aí, cada vez mais, a cibersegurança para dispositivos móveis vai ser fundamental. Okay? Outro ponto que a gente vem trabalhando bastante aqui, né? Então, os nossos módulos facilitam o desenvolvimento do layout, do projeto de RF, tá? E outro desafio, outro ponto, uma barreira aí de desenvolvimento de uma solução inteira de RF seria as certificações de conformidade, para que um componente não interfira nos outros componentes, tá? Então, aqui no Brasil, quem toma essa responsabilidade é a Anatel, né? Então, a Microchip cada vez mais vem alinhando as necessidades da Anatel, né? Hoje, a Anatel é um dos pontos que ela é colocada ali já de provisionamento para ser certificados novos módulos, tá? Então, basicamente, nós estamos junto com a FCC e com a CE na parte de certificações. Tá? Aqui é só uma ideia. Esses são os nossos módulos certificados. Tá? Então, temos bastante módulos Bluetooth, bastante módulos Wi-Fi, temos módulos LoRa e Bluetooth Classic. Tá? Então, esse é o nosso, onde a gente vem atuando, vem trabalhando, e é onde cada vez mais teremos produtos. Então, como eu tinha comentado lá atrás, Plug and Play, então eu tenho um canal UART, em que, sem conhecimento de certificações, sem conhecimento de protocolo de Bluetooth ou de Wi-Fi, sem protocolo de comunicação e sem programação nesses chips, porque esses chips já vêm gravados, né, eu consigo estabelecer uma comunicação somente mandando comandos via comandos AT, tá? Via UART. Então, torna-se simples a integração da minha aplicação já existente para ter uma comunicação Bluetooth ou Wi-Fi, por exemplo. Aqui é só, além do nosso suporte, aqui é o suporte que a gente consegue atuar, tá? Então, nós trazemos aí o suporte, temos o suporte local, que no caso sou eu e o meu colega Rodrigo Brito, que podem dar o suporte localmente, mas temos todo um sistema de suporte ticket, né, que é dentro do nosso site, dentro cada desenvolvedor, cada pessoa pode ter uma conta lá no My Microchip e submeter tickets de dúvidas, né, diretamente para os nossos especialistas. Okay? Inclusive, uma das dúvidas pode ser o check design review, né? Então, pode ser enviado esquemáticos, pode ser enviado layouts para que os nossos especialistas façam uma revisão do projeto, tá? Tudo isso sem nenhum custo. Isso aqui tudo de forma... Na verdade, o custo disso está na compra do componente eletrônico. E long product life cycle, né? Então, a ideia é que, uma vez que a gente entende que o projeto demora alguns meses ou anos para chegar à maturidade, né? A ter
a rampa de ciclo, e depois ele decai, mas ele decai de forma lenta. Então, a microchip acompanha essa forma, então ela vai dar continuidade no ciclo de vida. Então, falando um pouco mais agora do Bluetooth do BZ3 e BZ6, né, essa nova família que a gente tem, essas são as principais características ou principais diferenças em relação aos Bluetooths que a gente tinha anteriormente. Então, no Bluetooth 5 foi introduzido o Coded PHY, né, que basicamente você tem uma modulação diferente, que eu posso ter 500 kbps ou 125 kbps, o mais interessante é o 125 kbps, em que eu diminuo a minha velocidade, né, minha taxa de transmissão, mas eu aumento muito a distância, tá? A gente tem alguns testes feitos, lógico, ambientes controlados, que a gente tem Bluetooth comunicando a 1 km, tá? Com essas taxas de 125 kbps por segundo. Tá? Para o outro lado, né, nós temos, também foi implementado nesses novos chips, o 2 MB PHY, né? Então, as versões 4 do BLE 4, o PHY era de 1 megabit por segundo, os nossos BZ3 e BZ6 podem trabalhar com 2 megabits por segundo, aumentando a taxa. Então, por exemplo, eu preciso fazer um over-the-air update, eu preciso enviar dados de forma rápida, eu posso usar essa modulação para enviar os dados. Tá? Então, tem um Extended Advertising, né? Então, é um modelo novo de anúncios, né? De anúncios de advertising dentro do Bluetooth, em que eu consigo ter pacotes maiores e mais flexíveis. Então, eu posso criar regras de como eu vou enviar os advertising em canais ou modelos diferentes. Então, eu consigo criar novos modos de fazer a apresentação dos dados que estão no Bluetooth. Tá? A outra coisa que ele tem dentro do hardware e, consequentemente, utilizado nos firmwares, o sistema coexistente, né? Um chaveador no wireless, então eu consigo no mesmo transceiver 2.4 GB operar diferentes protocolos, tá? Então, no caso que a gente mais vê aqui, seria um Bluetooth e um 802.15.4, que poderia ser ou Zigbee ou Thread. Então, vamos dizer, poderia-se criar uma rede Zigbee, né, uma rede mesh Zigbee, sendo acessível por um canal BLE de um dos componentes, então eu conseguiria controlar com o meu celular sem nenhum gateway. Na verdade, o gateway seria o próprio componente, né, o próprio BZ3 ou BZ6, a ponte entre o BLE e a rede mesh. Então, essas são as principais os pontos fortes da microchip, né? Então, a nossa ideia é que seja simples, certificado, versões para plug and play. A microchip vem trabalhando com diversas aplicações. Aqui eu escolhi algumas aplicações, depois eu vou mostrar para vocês, de aplicações que já estão prontas, que basicamente teria que baixar, né? Gravar, falar assim, não, isso aqui, validar e ter uma ideia, falar assim, isso aqui é interessante, e depois que eu tenho uma prova de conceito da minha solução, aí sim eu vou desenvolver e trocar os dados e fazer as mudanças necessárias. Mas como prova de conceito eu já conseguiria trabalhar de uma forma rápida. Tá? Robusto, então a microchip vem trabalhando muito, novamente, na parte automotiva, então qualificações automotivas,
functional safety. Então, cada vez mais esses componentes, eles estão indo para áreas críticas, como controle de motor, ou sistema de ligamento e fechamento de gás, né, em que é necessário ter a biblioteca, ter o pensamento em functional safety. O que seria o functional safety? É que o sistema, por si só, ele consiga validar se o que ele está fazendo está correto ou não. Tá? Então, isso pode ser por software ou pode ser por hardware, né? Mas eu tenho que fazer uma verificação se antes de eu, por exemplo, num fogão, antes de eu ligar o meu sistema de gás, né, antes de eu dar faiscamento, eu tenho gás ou não tenho gás, né? Ou ao contrário, tá? Então, todas essas seguranças aí estão sendo exigidas para ter menos riscos de acidentes. Okay? Então, segurança, os chips têm um crypto engine, tem um coprocessador, não um coprocessador, mas eles têm lá, já tem internamente o periférico para fazer criptografia simétrica, assimétrica e hash, tá? E os módulos, eu tenho a possibilidade de ter um elemento seguro, né, que a gente já falou algumas vezes dentro do Embarcados, um elemento seguro em que eu tenho um armazenador de chaves de forma segura. Tá? E ferramentas, a gente vai entrar em detalhes nas ferramentas, mas temos tanto ferramenta para desenvolvimento, para testes, que são os apps, né? As aplicações, que pode ser tanto para iOS como para Android, e o design review. Agora, vamos falar um pouco do que é mais especificamente, mais técnico dessas novas famílias. Tá? Então, a gente tem, na nomenclatura da microchip, PIC32C, que denomina Cortex. Então, todos os ARMs da microchip, elas são PIC32C. Então, no caso, o CX é um Cortex M4. E o BZ, que denomina Bluetooth Zigbee. Tá? Ou Zigbee, ou basicamente hoje a gente está colocando Bluetooth e 802.15.4. Então, o PIC32CX-BZ é um SoC, é um microcontrolador com periférico de comunicação 2.4 GB. E a gente tem o WBZ, que é o par dele, na verdade, o WBZ é o módulo que usa o PIC32CX-BZ. Tá? Então, aqui desculpa. Aqui o PIC32CX é o SoC e aqui é um módulo. Tá? Então, a microchip está trabalhando dessa forma. SoC, módulo e, dependendo do tamanho do componente, a versão ready to use, que seria a versão comandos ativos. Tá? Então, esses componentes, eles trabalham com Cortex M4 com ponto flutuante, tá? Temos os menores que estão voltados para low power, com 64 MHz, e os maiores, que daí seriam mais com maior performance, com 128 MHz. Tá? Pensados para ter vários stacks de comunicação, então Bluetooth, Zigbee, Thread ou protocolos proprietários. Tá? E os módulos são certificados, né? Então, prontos para ser... e a microchip, ela fornece, autoriza a utilização desses certificados. Aqui são um resumo da família. Então, a gente tem o BZ3, que é o low cost, o mais simples, com menor quantidade de pinos, né? 512K de flash, 96K de RAM, né? Então seria um cara bem interessante para ser feito sensores ou end devices. Tá? Temos o BZ2, que ele tem 1 MB de flash, 128K de RAM,
né, também 64 MB. Esse cara ele foi pensado para ter, por causa do tamanho da memória, ser multiprotocolo. Então, um Zigbee mais Bluetooth, ou Thread mais Bluetooth. Tá? E o BZ6, que é o maiorzão da família, 2 MB de flash, 512K de RAM. Eu consigo, então, aqui coloca Ethernet, então esse cara tem Ethernet. Né? Então, eu consigo fazer um TCP IP server, ou um cliente TCP, um socket TCP, né? Minha stack de comunicação Bluetooth, Zigbee ou Thread. Então, o BZ3 aqui, né, eu tenho aqui, indo mais a fundo, comentei, 64 MB. Aqui, os periféricos. Aqui é um ponto interessante. Isso aqui é configurável, né? A potência de saída é configurável, então até mais 11 dBm de potência de saída e, dependendo da modulação, até menos 108 dBm de sensibilidade. Então, eu tenho um link budget aqui, um caminho bem interessante aqui para fazer comunicação. Eu consigo comunicações bem longes, tá? Então, dentro dele eu já tenho o Security Boot e o True Random Number, né, que seria para fazer a Cybersecurity que a União Europeia vem pedindo, e ECC, CDSA, que é a parte de certificados digitais, que também está sendo exigido para a Cybersecurity. Além disso, tem o RSA, SHA e AES. Tá? Então, todos esses daqui são usados para fazer a autenticação de firmware, criptografia dos dados, para ter a segurança de que os dados que estão sendo comunicados são de forma seguras, né? E também que o firmware que está rodando dentro do dispositivo sejam certificados. Tá? Em relação aos periféricos, então, o ART, I2C, SPI, LIN, né? QSPI, que é para memórias, Quad SPI, o AD bem interessante aqui, eu tenho um AD de 12 bits, até 2 megasamples, tem até 8 canais touch, né? Sensores capacitivos, e até 27 I/Os. Então, ele é bem completo, com bastante recursos aqui para ser feito um end device. Então, as versões que nós temos disponíveis desses módulos, 32 pinos, 48 pinos, né, na versão de SOC, na versão de silício, né, do chip, e na versão de módulo, também com todas as disponibilidades de pinos, com possibilidade de antena PCB e micro FL. Que, deixando mais claro, esses novos módulos eles já têm a certificação Anatel, eles já estão disponíveis, já podem ser usados e reutilizados essas certificações. Falando agora um pouco do BZ6, as principais diferenças, o rádio basicamente é o mesmo, tá? Não muda, ele foi reutilizado porque o rádio é bom. As principais diferenças aqui, eu tenho mais velocidade, né? Mais performance no processamento, mais flash, mais RAM, e o ponto aqui que é bem legal, comunicação. Então, eu tenho comunicação CAN, CAN-FD, comunicação Ethernet, né? USB. Aqui, eu vou mostrar depois um slide aqui, uma aplicação que eu consigo drivear um display que não tem drive de display, não tem frame buffer, tá? Então, conseguiria criar um sistema bem simples
bem simples e com custo interessante de IHM com Bluetooth, e uma quantidade bem grande de pinos, então até 54 pinos. Da mesma forma que temos na versão anterior, aquele é o SOC, e temos tem o SOC, tem o chip, né? E a versão em módulo. Essa versão em módulo aqui também, de novo, com antena integrada, né? ou antena microFL. Na verdade, esse só vai ter antena microFL devido ao tamanho dele. Tá? E esse ainda nós não temos a certificação, mas a gente está em processo de certificar na Anatel. Então, o Security Boot, como eu comentei, a Europa já está, a partir de 2026, produtos que tenham conexão, seja conexão Bluetooth, Wi-Fi, RS485, Ethernet, vão precisar cumprir algumas regras de cybersecurity, tá? E essas regras de cybersecurity passam por autenticação de firmware, autenticação do software que está dentro do microcontrolador, né? E um sistema de boot seguro, tá? Então, esses novos chips, eu não preciso ficar fazendo malabarismo, não preciso ficar criando sistemas de componentes externos para que sejam feitos, para que estejam prontos para essas novas solicitações, essas novas regulamentações, tá? Esses chips já vêm com esse sistema para cumprir as normas internacionais aí de cybersecurity. Então, só comentando de novo do RNBD, né, que seria os módulos não digo que é prototipagem, mas de implementação extremamente rápida, o RNBD 350 ou 451, em que eu tenho Bluetooth em comandos AT. Tá? Então, eu consigo com algumas linhas de código, alguns comandos de envios de write e read, eu consigo configurar o RNBD para que ele funcione como eu configure ele, tá? Inclusive, ele vem com um modo transparente, o ART transparente, em que se eu não programar nada nele, e eu começar a mandar os dados na minha UART, ele vai transmitir esses dados via Bluetooth, de modo transparente, tá? Então, realmente é um módulo que você, vamos dizer, cliente de vocês exigiu uma comunicação de Bluetooth rápida, esse cara pode ser usado de forma simples, rápida, e sem mudar muito a sua placa principal. Então, o RNBD também tem, a gente tem modelos com certificação Anatel. Então, comunicação, stack. A parte de software que a gente tem, então, bastante coisa em Bluetooth, qualificado já, né? Então, sistema de advertising, sistema com criptografia, long range, que seria a parte de coded, tá? Um demo que eu vou mostrar, um slide que eu vou mostrar é um multilink, multi-row, em que eu consigo criar uma pequena rede via Bluetooth, então eu posso fazer uma rede com um RNBD, ou um RNBD, não, um WBZ, ou um PIC32 CXBZ, sendo o meu Bluetooth central, e ligar até 6 dispositivos nele. Então, eu criei uma rede estrela. Esse é o multilink. E o multi-row, esse mesmo cara que é um central, eu posso ter uma conexão com ele, que ele é periférico. Então, eu criei um dispositivo multilink, multi-row, em que ele é tanto dispositivo, né,
um periférico como ele é uma central, criando uma pequena rede Bluetooth. Tá? Thread, então a Microchip vem investindo bastante em Thread, tá? Hoje o Thread está integrado no MCC Harmony. Temos implementação de protocolos proprietários, então se o cliente falar que tem um protocolo de comunicação específico, a Microchip consegue fornecer as camadas MAC e PHY, ou MAC e PHY do 802.15.4 para a implementação de uma rede proprietária. Tá? E os ecossistemas que a gente trabalha aqui, faltou mais um aqui que é mais novo, que é o VS Code, o MPLAB X, e a gente vem investindo muito em Zephyr, tá? Zephyr OS. Vou passar aqui, que é basicamente a mesma informação ali, né? Então, Secure, Coded, File, Multilink, Multirow, Get. O Zigbee também, a Microchip também tem a solução já implementada de Zigbee, então com vários tipos, vários profiles. E a Thread também com vários rows aqui, com vários tipos de dispositivos. E a arquitetura do multiprotocolo seria basicamente isso, né? Aqui pode ser tanto o Zigbee como o Thread. Então eu tenho no hardware, tenho um árbitro aqui, um cara que fica chaveando. Eu crio 2 modems, né? Um modem Bluetooth, um modem Zigbee, e aí aqui em cima no protocolo também eu fico chaveando de um lado para o outro. Ambiente de desenvolvimento. Então, o que nós temos hoje? A Microchip vem investindo bastante no VS Code, tá? Cada vez mais, inclusive o Embarcados, aí as pesquisas do Embarcados mostram isso também, muitos desenvolvedores indo para soluções open source, igual o VS Code, né? Então a Microchip lançou o MPLAB VS Code, né? O MPLAB para o VS Code, que seria basicamente, em vez de usar a IDE do MPLAB X, usar a IDE do VS Code. Dentro do VS Code, a gente tem algumas outras ferramentas, né? Aqui eu só vou comentar o visual da Data Visualizer, que seria um sistema que eu faço a leitura dos dados que estão dentro do microcontrolador de forma visual. E aqui, então, o que a gente tinha no MPLAB X, que seriam as bibliotecas, todo o ambiente de configuração dos periféricos e do middleware, de forma gráfica, por forma de ligar os componentes. Isso foi migrado também para o VS Code, então a gente tem tanto para o MPLAB X como uma extensão para o VS Code do Harmony ou do Melody. Okay? E essa aqui é bem interessante. A Microchip criou um AI, um Code Assistant, aqui, parecido com o da Google, que foi lançado recentemente, em que a Microchip disponibiliza ali um AI ali, precisa fazer um cadastro no My Microchip, colocar um código de acesso ali, né, de forma gratuita. Tem uma limitação, agora eu não lembro se é 10 iterações por segundo. Existe uma limitação, mas assim, para um desenvolvedor normal, isso não chega nem perto do que precisa, do que é utilizado. Então, basicamente, o Code Assistant acessa todos os dados da Microchip, tanto datasheet, application notes, developer help, esquemáticos do kit, as informações que tem dentro do ambiente Microchip, tá? Então, datasheet, application notes, artigos, developer help, que seria a nossa plataforma de suporte, os kits, né? E consegue gerar códigos, consegue gerar comentários, consegue
eu consigo, basicamente, eu estava fazendo um teste aqui do RNBD, então eu falo assim, configura o RNBD, inclusive pode ser usado em português, né? Configura o RNBD, quais são os comandos que eu tenho que enviar para o RNBD para que ele faça um advertising a cada 3 segundos do nome do produto, mais o sensor de temperatura que está na porta tal. Tá? E aí ele gera um código ali, ele gera a sequência que eu tenho que colocar. Né? Lógico, ainda não é 100%, ainda não está só copia e cola, né? Mas ele já dá uma boa base do que tem que ser escrito, de quais são as bibliotecas que têm que ser usadas para poder funcionar dessa forma. Tá? Então, é uma ferramenta bem interessante, cada vez mais vai ajudar aí nos desenvolvimentos, acelerar o desenvolvimento. E a Microchip, tinha comentado aqui, corporativamente, ela está indo para ambientes de desenvolvimento open source. A Microchip já há muito tempo participa do Linux, né? Ela é mantenedora do Linux. Todas as nossas ferramentas, todos os nossos ports do Linux depois são submetidos à mainline. Tá? E agora a Microchip também adotou para microcontroladores e para esse mesmo ecossistema, e a gente hoje é mantenedor, contribuidor do Zephyr OS, né? Então, a ideia basicamente é muito parecida com o Linux, mas para microcontroladores. Então, eu já tenho bibliotecas de TCP/IP, bibliotecas de comunicação, file system, todas essas bibliotecas de middleware já implementadas, né? E eu faço checks, eu crio lá um menu config ali, eu crio os checks em quais bibliotecas que eu quero, e aí depois disso eu dou um make, e aí ele gera um código ali com todas as bibliotecas que eu coloquei que eu tenho necessidade, tá? Isso traz uma rapidez no desenvolvimento, principalmente de projetos com mais complexidade, e aí o cliente acaba trabalhando muito mais o desenvolvedor acaba trabalhando muito mais na aplicação, não ficar escrevendo o middleware. Um pouco dos kits de desenvolvimento, então, a gente tem kits bem simples, né, a partir de $11. Esses caras aqui, então, são debuggers que eu consigo fazer a depuração e a programação do próprio na placa do cliente, né? E as Curiosity Nanos aí, baratinhas, simples, inclusive tem a pinagem para colocar no protoboard, um chip, né? Em que eu tenho o microcontrolador e o programador integrado. Tá? Dos kits de desenvolvimento de Bluetooth, esse cara aqui é o cara que a gente vai sortear, a gente vai doar, né, para as pessoas que fizerem a nossa dinâmica aí, né, para as 2 pessoas que conseguirem cumprir a dinâmica. Tá? Então, também tem o microcontrolador, tem a parte de debug, tem o microcontrolador ou o módulo de Bluetooth, tem a parte de debugger integrada. Tá? Então, com essa plaquinha eu consigo fazer todo o desenvolvimento do Bluetooth que eu preciso. Esse é um kit maior, é o kit do BZ6, né? É o que eu tinha comentado, ele já tem internet, já tem 128 pinos, né? Então, aqui eu tenho um conector para ter a pinagem da internet, aqui para display. Tá? Então, é um kit um pouco maior. Esse aqui é um outro kit interessante, né? Para quem vai desenvolver, vai trabalhar com Bluetooth. É um sniffer, né? Então eu consigo fazer a captura de todos os dados que estão circulando no ar, e aí eu trabalho dentro do Wireshark para ver o que está sendo transmitido, o que está indo para lá e para cá de comunicação, porque, querendo ou não,
está no ar, a gente acaba não conseguindo ver o que está acontecendo. Algumas aplicações, então a gente vê a família BZ, PIC32CX, BZ e WBZ em Smart Home, Smart Buildings, Smart Factory e o mundo automotivo. Tá? Então, esse aqui é só uma ideia, né, de um multilink, multi-row, que poderia ser usado para sensoriamento, ou Smart Building, Smart Factory, Smart Farm. Né? Então, eu tenho diversos sensores. Eu tenho diversos sensores aqui. Né? Eu tenho uma central que, ao invés de o meu celular, minha aplicação, eu ter uma conexão direta com cada um, eu tenho esse cara que transmite todos para ele, e aí ele concatena as mensagens e tem um canal de comunicação só com o celular ou com a aplicação. Então, aqui está o modelo da rede que está acontecendo no mundo real. Tá? Bem interessante esse demo aqui. Outro demo que a gente tem esse aqui, inclusive, é um demo, né, uma aplicação que está disponível para ser baixada. É um beacon, um advertising. Então, o RNB, o WBZ é configurado para enviar um advertising a cada 1 segundo. Né? Eu tenho uma média de consumo aqui durante o tempo de 130 microamperes, tá? Com alguns picos aí, que seriam os picos de envio, então até 28 miliamperes de envio. Claro, dependendo da necessidade de consumo de bateria, eu poderia diminuir a potência de saída, que daí acaba diminuindo o alcance, né? Ou espaçar o intervalo de comunicação, em vez de ser 1 segundo, ser 3 segundos, né? Dependendo da aplicação, para diminuir a média do consumo. Então, esse seria um cara para fazer gerenciamento de frotas, né? Por exemplo, colocar isso dentro de pallets, que eu poderia fazer o traqueamento, ou ver onde que eles estão. Tá? E aqui um BZ6 fazendo o scanning dos advertising, né? Que como eu tenho uma comunicação Ethernet, eu poderia receber os dados de vários pontos aí, e enviar eles para a central para que isso seja encontrado, vamos dizer assim, seja definido qual é a posição que o dispositivo está. Tá. Aqui uma aplicação em que tem o display, né? Então é o BZ6 rodando Bluetooth, Bluetooth e tendo um display aqui, então eu consigo ter o controle dos dispositivos que estão conectados nele via Bluetooth e o display funcionando, né? O display sendo acionado pelo microcontrolador, pelo BZ6. E esse aqui é um outro que eu tinha comentado. Ele tem Ethernet TCP/IP server, né? Então eu consigo criar web server, posso criar sockets, né? Socket TCP aqui, como TCP client ou server, né? Por TCP/IP e os dados sendo coletados pela BLE central via Bluetooth, tá? Poderia ser o coded, ou poderia ser de alta velocidade. Então, poderia criar redes aí bem interessantes com o BZ6. Aqui é só uma ideia, um sistema de caminhão que eu tenho vários componentes, vários sensores aqui espalhados, comunicando via Bluetooth, comunicando via CAN, né? Então a gente vê que uma coisa não mata a outra, né? Então a gente vê que se você for analisar o Bluetooth, o IoT, tudo vai ter onde que é melhor. Né? Tem lugar que cabeado é melhor, tem lugar que Bluetooth é melhor, tem lugar que Wi-Fi é melhor, tem lugar que Thread é melhor. Né? Então cada tipo de aplicação vai definir qual é a melhor comunicação. Tá? Era isso.
acho que eu passei um pouquinho do tempo. Obrigado aí pela oportunidade, meu e-mail, fiquem à vontade de enviar meu e-mail. Eu não sei se ainda tem alguém na sala. Fábio? Isso aí, Seite. Parabéns. Excelente apresentação. Depois até vou pegar aqui o seu e-mail e colocar aqui no chat pessoal, mas tem gente na sala sim. Deixa eu Legal. Tirar aqui. Boa. Seite, eu vou fazer o seguinte, ó. Tem bastante perguntas e vou passar por elas aqui, mas antes eu vou passar para o pessoal aqui a explicação de como eles vão participar aqui da dinâmica. Tá? E aí, a gente vai para as perguntas aí. Passo para você. Pessoal, é o seguinte. A gente fez aqui uma dinâmica que para ganhar, você tem que ter entendido, escutado aí o que o Seite falou. Então, a gente vai disponibilizar para vocês daqui a pouco, aqui no chat. Eu vou colocar esse link aqui no chat, também no comentário fixado aí para vocês. E vocês, tem 5 minutos aí para vocês responderem. 5 minutos, tá bom, Seite? Ou você quer menos? Na verdade, acho que quem responder tudo certo mais rápido é o que vai ganhar, né? Tem 5 minutos, então, mas assim, é quem responder... Acho que 5 minutos vai ser muito... Vou colocar 3 minutos, mas assim, a ideia é quem responder, alcançar a nota máxima ali das perguntas em menos tempo. A gente vai receber aqui o timestamp e vamos verificar quem foram os 2 primeiros que responderam as perguntas ali e gabaritaram, tá? Para que ganhe a placa. É importante que essa placa aqui, a gente colocou como regrinha ali, não ser funcionário da Microchip para participar, não pode participar um funcionário. Tem que ser acima de 18 anos e tem que residir aqui no Brasil para ser enviado as placas aqui no Brasil. Tá bom? Então, se você atender esses requisitos, aí você preenche. A gente vai pedir para vocês ali o nome e o e-mail e são 5 perguntas para vocês responderem. Beleza? Então, vou colocar aqui para vocês o link. E agora é a hora para vocês responderem. Isso aí, Seite. Bacana demais. Fiquei impressionado aí com o portfólio da Microchip. As possibilidades aí que a gente tem com a família. Bem bacana. O pessoal também mandou aqui algumas perguntas. Vamos passar por elas aqui e tentar respondê-las aqui. O Flávio perguntou, não sei se é com você isso, mas vou deixar aqui em relação a se tem alguma solução com suporte a TinyML. Inteligência artificial. TinyML. Tem. Na verdade, o TinyML, a gente tá... Tem sim. Tá? Meu colega, o Rodrigo Brito, que também já falou algumas vezes aqui dentro no portal do Embarcados, está trabalhando muito mais com Machine Learning, né? Mas a gente tem sim, e se eu não me engano, dá para rodar o TinyML no BZ6, tá? Porque ele tem mais capacidade, tem mais performance. Tá? Boa. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui do Newton. Ele está perguntando se ele pode usar o microcontrolador que tem rádio Bluetooth como host da minha aplicação. E aí ele complementa, se sim, neste caso, como se dá a comunicação entre a aplicação e o rádio? Vamos lá, se eu entendi. Host da minha aplicação. Tá? Sim, daria. Assim, o microcontrolador que está ali, o BZ6, né, o BZ6 ou BZ3, o microcontrolador você tem a disponibilidade de fazer qualquer coisa, né? Você tem a liberdade ali, tá? Então ele poderia ser o host. Inclusive a gente tem uma aplicação em que usando um BZ6, né, um BZ6 e um módulo desses RN com Wi-Fi, eu tenho um Bluetooth e Wi-Fi, né, juntos, tá? Então daria para fazer. Eu não entendi com a ideia, o ponto do ser o host. Se for o host de uma aplicação Zigbee, seria como se fosse a central,
né? É que talvez seja a nomenclatura, tá? Mas em algumas redes existe o host device, né? O paralelo disso no Bluetooth é central e peripheral, né? Então, talvez seja isso que o Newton tentou questionar, ou se é o host, por exemplo, para ter o Ethernet ali, ser um host TCP. Agora, mas daria dessas duas aplicações aí, dessas duas possibilidades, tanto de um Bluetooth como de um Ethernet daria, e se for host Zigbee ou host do Thread, ou 2.15.4 daria também. Tá? Beleza. Vamos lá, Pitágoras. Para atualização over the air no SOC, qual nível de acesso à pilha do Bluetooth iremos ter acesso? Está interessado em over the air? Boa pergunta. Tá, o over the air. Assim, esse é um dos pontos. A Microchip já previu os componentes grandes, né? O stack tendo o stack, a flash dos microcontroladores serem grandes, né? Para poder exatamente ter o over the air sem a necessidade de uma flash externa, tá? Então, basicamente, se eu tenho over the air, eu tenho que, em vez de ter o 512K de flash que eu tenho, eu vou usar 256 para poder espelhar o outro, tá? Quando você diz o nível de acesso ao stack, eu estou entendendo que se a Microchip disponibiliza o source code, né, o source code do stack Bluetooth, ou é uma pilha, né, uma pilha já pré-compilada. Eu preciso confirmar, mas se eu não me engano, ele é source code. Tá? Eu tenho acesso a toda a pilha. Beleza. Depois qualquer coisa a gente confirma, ou Pitágoras, manda um e-mail para mim, que daí eu respondo isso. Depois eu confirmo e respondo para vocês. Beleza. Deixei aqui o e-mail do site aí para vocês, pessoal. Copiem e só avisando que acabou já o tempo aí. Daqui a pouco a gente já vê aqui como que ficou o resultado. Vamos lá, para mais perguntas. É possível gravar o firmware da minha aplicação no microcontrolador desse módulo? Pergunta o Newton. Sim. Na versão... Não na versão RN, né? Na versão WBZ, todo o desenvolvimento é feito basicamente usando o FreeRTOS. Então, eu tenho as threads, tenho as tasks para a pilha TCP, para a pilha de comunicação, que seja Bluetooth, Zigbee, Thread, qualquer uma delas. E eu posso criar aplicações para threads, tasks para as minhas aplicações. Então, eles rodariam juntos, né? Não é separado, então eu vou ter que fazer um compiladão e gravar de uma vez só. Não tem flash separada para stack de comunicação e aplicação. O pessoal que vai ganhar a placa vai desenvolver dessa forma no módulo, né? Vai desenvolver dessa forma e vai usar o VS Code, né? Ou o Zephyr, né? Eu vi que tinha algumas apresentações de Zephyr OS aí, teve algumas apresentações, né? Então poderia ser usado o Zephyr OS para desenvolver, o que eu já fiz aqui algumas brincadeiras, desenvolver um módulo Bluetooth usando o Zephyr OS. Bacana. Legal, vamos lá. Elisandro pergunta: a funcionalidade multilink, multirole do BLE é específico para a versão 6 ou as anteriores também possuem? Consegue falar mais sobre essa funcionalidade? Boa pergunta. Na verdade, não suporta. O multilink, pelo menos dos nossos, as nossas versões anteriores não conseguem suportar isso, tá?
o RNBD 451 consegue, tá? Então, na verdade, todas as famílias, as três, né? A BZ3, BZ2 e BZ6 conseguem fazer, sim, o multilink multi-row. Tá? Mas as versões anteriores, que seria o PM71, RN4871, 4870, esses daí, infelizmente, não tem como fazer o multilink. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui a última pergunta para a gente. Depois a gente vai verificar também em relação ao questionário que o Seiti deixou sobre as alternativas corretas. A última pergunta aqui do chat: daria para fazer uma comunicação de 8 sensores simultâneos, 10 Hz cada, enviando para um servidor com uma boa estabilidade de comunicação? Pergunta do Leonardo. Se for 6, dá. 8. O problema são 8, tá? Hoje o sistema o multilink, né, que seriam das redes para um dispositivo, ele suporta até 6. Tá? O que daria para fazer 2 níveis de multilink? Tá? Então eu tenho 4 e 2, e aí desses 2 vai para 1. Tá? Daria para fazer a comunicação deles em 10 Hz, lógico, depende do tamanho do pacote. Tá? Se for um pacote de 1 mega, não dá. Né? Mas se for pacote, sei lá, de alguns bytes, 10 Hz, não vejo problema, tá? em conseguir executar isso. Não fiz testes, mas assim, entendendo aí a situação, não vejo o porquê não daria para ser feito. Beleza. Seiti, vamos lá então avaliar, você deixar as respostas aqui para a gente e explicar. Eu vou compartilhar aqui a tela, aí você explica para a gente aqui quais eram as alternativas corretas. Tá bom. Vamos lá. Então a primeira aqui, qual o núcleo? Então, primeira pergunta. Qual que era aqui? Tá. O núcleo, que seria qual é o core, é um M4F. M4F. Vou gabaritar, hein? Um Cortex M4. Isso. Segunda. Então, tinha que colocar que não vale o pessoal do Embarcados também. Então, mas a gente não participa. Qual é o recurso de segurança está presente no BZ6 para proteção do firmware? Então, não tem bloqueio por senha, autenticação por biometria não tem, é o Security Boot via ROM, né? Então, é um Security Boot que não, é imutável, não tem como fazer essa mudança em campo. Isso é importante para quê? Só para deixar claro aí, na pessoal. Na verdade, isso já aconteceu algumas vezes, tá? Algumas vezes. É o perigo que pode acontecer, tá? Vamos dizer, eu tenho um sistema lá de câmera, tá? Eu tenho Wi-Fi. E aí, de alguma forma, alguém consegue fazer o trigger para ele inicializar, fazer o over-the-air update, né? E você tem 1 milhão de câmeras espalhadas pelo planeta. Aí você tem um trigger para chamar ele para fazer o over-the-air update, e eu falo assim, não vai procurar no servidor da empresa, você vai procurar no servidor do hacker. Tá? E aí você tem 1 milhão de dispositivos. E aí todos esses caras, eles pegaram e podem virar um robozinho para fazer algum tipo de ataque de DDoS em outro servidor. E aí depois vão ir atrás e vão falar assim, não, foi a câmera a câmera de segurança da babá eletrônica da empresa X que atacou. O cara falou assim, mas eu não fiz isso, eu só fiz a babá eletrônica para ver meu bebê. Né? Mas porque você deixou uma brecha dessa, o cara pode invadir. Aí só vai dar boot com um binário autenticado? Isso, só com binário autenticado. Tá?
Boa. Esse é uma das coisas, um dos pontos de segurança. Beleza. Vamos lá. Próxima. Em um sistema de monitoramento remoto, o BZ6 se destaca por principalmente capacidade de atuar como servidor web TCP/IP. Tá? Bacana, hein? Isso facilita bastante, hein? É bacana, é bacana. Vamos lá. Em equipamentos portáteis, o BZ3 é preferido por consumo de energia. Né? A gente falou ali, aquela parte de 130 micro, né? Fazendo o beacon, é bem interessante. Tá? E aí, cada vez mais, eu posso transmitir muito, só que se eu transmito muito, eu consumo muito. Né? Então, tem que ter um equilíbrio de onde chegar para a aplicação. E a última? Além do Bluetooth Low Energy, qual outra tecnologia é suportada pelo BZ3? Então, o 802.15.4, que poderia ser Zigbee, poderia ser Thread, poderia ser uma rede proprietária. Tá? Então, ou SixLowPan, tem diversas redes aí. Tá? Mas no final do dia, o PHY ali está com 802.15.4. Boa. Então, essas eram as respostas aí. Quem assistiu tudo é para gabaritar. Então, vamos lá ver quem foram os primeiros aí a gabaritar aqui o formulário. 17, 04 e 27, Elisandro. Elisandro é o primeiro. Legal. Aí tivemos 1, 4, e aí o segundo, 170445, Marcelo. Eu não vou mostrar o e-mail aqui para depois a gente entrar em contato, pessoal. Então, obrigado a todos que participaram. A gente vai entrar em contato aqui com Elisandro e Marcelo para verificar os endereços para envio do kit. Gostei, obrigado aí pela disponibilidade de vocês disponibilizar esse kit aqui para o pessoal já sair daqui do webinar colocando em prática. Então tá bom, então fica aí, se precisarem de alguma dúvida aí, tiverem alguma dúvida, questionamento, fiquem à vontade, meu e-mail tá aí. Então, obrigado aí, pessoal que assistiu, Embarcados, pela oportunidade, pelo espaço. Beleza. Pessoal, só reforçando aqui, eu deixei aqui para vocês, deixa eu ver aqui, deixar novamente o link, tá? O link, na verdade, o e-mail do Sage, para vocês entrarem em contato. O pessoal perguntou aqui também se a gravação vai ficar disponível. Assim que acabar o webinar, no mesmo link que vocês acessaram aqui, vocês já podem assistir o replay, tá? Depois vocês vão receber um e-mail também já mostrando ali para vocês assistirem o replay. E semana que vem vai estar no YouTube. Aproveitem também para ver os outros webinars que a Microchip fez. Tem assuntos bem interessantes, recentes, que eles já disponibilizaram aqui. Então aproveitem que vai ajudar até aqui com o conteúdo de hoje. Você quer voltar? Falar alguma mensagem final aqui? Não, é isso aí, obrigado aí. Eu ia fazer mais uma pergunta. Tem muita. Estamos no finalzinho de 2025, mas e para o 2026? Muita novidade aí vindo da Microchip? Bastante coisa. Comentando aqui um pouco das mudanças que estão tendo, né? A gente hoje tem um time direto, né? Somos em 4 pessoas no Brasil, né? Então hoje a gente consegue. E a Artmar também, como nosso representante, e os nossos distribuidores, né, parceiros embarcados, hoje a gente consegue pensar mais possibilidades, mais canais de comunicação, né, mais treinamentos, e então a gente está vendo aí a possibilidade de ter tanto treinamentos online, como treinamentos presenciais, participar do Experience, né, então... Estamos aí, os próximos anos vão ser cheios. Cheios, pessoal, isso aí. Então fiquem ligados, é para ter muita novidade da Microchip chegando. Aqui no Embarcados, como eu já falei, já tem, né, conteúdos aí. Né, eles participaram também recentemente do evento do Experience de forma presencial, com workshop. Então fiquem ligados.
E até se você não ganhou a placa, que não conseguiu, você pode adquirir os kits através dos distribuidores, né? Arrow, Avnet, Future, na Mouser, e também distribuidores locais aqui como Outcomp, TCP, TCT, né? A Newark, Lateri. Então, tem caminhos aí para vocês colocarem em prática seus projetos usando todo o ecossistema da Microchip. Como o Seiji mostrou lá no começo, não é só microcontrolador, tem um universo enorme ali, vocês podem aproveitar e colocar projetos aí de qualidade no mercado. Valeu, Seiji, brigadão. Obrigado, valeu. Valeu, pessoal, obrigado aí pela participação.